Olá, estou de volta para dar continuidade ao registro, né, da minha fertilização in vitro, como é que se desdobrou depois dos vídeos que eu gravei e que eu postei semana passada. Não sei se vocês notaram, semana passada então, acho que foi dia 11 de abril, se não me engano, eu postei os vídeos, mas eles foram gravados no dia 22 de março, que foi o dia do procedimento, né, da transferência embrionária. E o beta, né, o teste de gravidez, era previsto para eu fazer no dia 31 de março. O que significa que quando eu postei os vídeos, eu já sabia do resultado, né? E deixa eu recapitular aqui o que aconteceu então. Dia 22 de março eu gravei os vídeos, fui para a clínica, toda otimista e emocionada, e aí fiz a internação, né? Assinei um monte de papelada, acertei no financeiro, fui pro quarto, do quarto troquei de roupa e tal, a enfermeira veio conferir algumas coisas, fui pro centro cirúrgico, que embora seja um centro cirúrgico, é de baixa complexidade, porque o procedimento ele é muito simples, bem similar a um Papa Nicolau. Então você fica lá com as perninhas pro ar, médico, no caso a médica, coloca o espéculo e com o ultrassom ela insere um catéter e neste catéter, o catéter é o quê? É um treco fino, comprido. Gente, é bem fino. E que na ponta dele, né, vai as células ali embrionárias, né? E então, antes de fazer essa transferência, né, dela botar o catéter, o embriologista veio conversar comigo e me dar o status, né, da evolução dos embriões. E só neste momento que eu tive a informação sobre a classificação dos embriões, né? Recapitulando um pouco, no ano passado eu coletei 11 óvulos que foram congelados. No descongelamento agora, 10 sobreviveram e aí foram misturados, vamos dizer assim. Não é mistura, é um procedimento bem complexo. Não bem complexo, mas mais complexo do que só uma mistura do óvulo com sêmen. Nessa misturinha, 8 óvulos deram match, tá? Foram fertilizados. Desses 8 que viraram embriões, né? Eles foram observados em laboratório no D3, no dia 3, né? De evolução, ficaram 6 sobreviventes. E no dia do procedimento mesmo, que é no D5, no dia 5 da fertilização, né? De óvulo e esperma, e que o corpo da mulher também precisa estar neste mesmo momento, período menstrual, ciclo, em sincronia para receber esse embrião, e aí depois eu explico um pouco como que funciona isso, se alguém quiser. No D5, então, dia do procedimento, ficaram 4 embriões, tá? 4 sobreviventes. Isso, gente, essas perdas são naturais, tá? Fazem parte da estatística do funil da FIV, tá? A gente conhece aí popularmente como funil da FIV, porque você tem essas perdas aí que são previstas e ok. Então, estava muito em linha com a minha expectativa ter 4 embriões no D5. Porém, o embriologista veio me informar a classificação, né, a nota que esses embriões tiveram. Cada um deles recebe uma nota que varia de 1 a 6 e ganha também uma classificação de letra, de A, B ou C, 2 letras, tá? Então, ele me informou que os meus embriões eram de classificação 3 e 2. E com essa informação, gente, todo o meu otimismo, assim, foi por água abaixo. Eu fiquei meio que em estado de choque. E aí a doutora falou, Flávia, você tá me acompanhando? Você tá me ouvindo? E eu ali, mas você não tá conversando? O que tá acontecendo? Eu falei, doutora, eu tô assimilando o potencial, né, essa chance aí remota de dar certo. E ela, não, né, tentando passar um pouquinho de otimismo, mas como eu vim estudando a respeito, buscando informações, eu já sabia que estatisticamente era difícil, né, desse embrião conseguir evoluir. Enfim, cheguei em casa, depois do procedimento, passei a tarde na cama, que não é necessário, tá, um repouso assim, de ficar na cama. Eles só recomendam que você não faça esforço, não se canse, não fique agachando e levantando, subir escada, esse tipo de coisa, tá? Que é o que chama de repouso relativo. Pois bem, dia seguinte, vida que seguiu, normalmente trabalhando e com aquela angustiazinha, né, de, meu Deus do céu, ajuda porque o negócio tá crítico, né? Estatisticamente eu sei que tá complicado. Então, no dia 31 era para eu fazer o beta, no dia 30, se eu fizesse um teste de farmácia, já ia
resultar, né, num resultado assertivo, né? Se tivesse que dar positivo, já ia poder dar positivo. E observem também, mulherada, que eu fiz o procedimento dia 22 de março, no dia 30 já podia acusar o positivo. Mas por que é uma fertilização in vitro, tá? Porque no dia em que é transferido o embrião pro meu útero, ele já tá ele já tem dias de maturação. Coisa que numa gravidez natural, a contagem é diferente, tá? Vamos deixar isso para outro momento. Então, dia 30 fiz o teste e negativo, gente. Negativo. E não fiquei triste, gente. Eu já estava tensa, ansiosa, angustiada. E aquilo ali parece que eu vim me preparando, né, parece não, vim me preparando psicologicamente para o negativo. Eu acho que quando você conhece um pouco de estatística, consegue informações de estudos e tem referência de outras mulheres, isso ajuda muito a gente a entender as reais possibilidades e não criar tanta expectativa. Lógico que a gente precisa ser otimista, que isso conta, e principalmente controlar alguns fatores importantes, que são se o seu útero está ok, o endométrio, o hormônio, esse tipo de coisa, né? E que tudo isso que era possível de controle, eu controlei, né? Então, o fator aí, um pouco de sorte, é que não rolou. E eu me dispus, né, a compartilhar tudo isso, mesmo sendo um insucesso, porque eu quero que as pessoas percebam que não é tão simples assim. E quando as pessoas tentam uma FIV e elas não sabem que não é tão simples, o tombo quando dá negativo é alto, né, é grande. Então, eu acho que isso vale para a vida, né, gente? As pessoas postam, né, e falam sobre tudo que deu certo. E aí a gente fica pensando que a gente é uma incompetente, frustrada, não sei o que lá, quando algo não dá certo com a gente. E não é assim que funcionam as coisas, né? A gente precisa ter consciência de que a vida é cíclica, de altos e baixos, de coisas bacanas e nem tão bacanas. Às vezes a gente acerta de primeira em algo e numa outra coisa a gente não acerta. E a FIV, ela, embora tenha estatística, né? E aí um dado interessante. Para mulheres que tentam engravidar naturalmente, a chance de gravidez, se ela tiver por volta de 35 anos, é de 20%. Então não é tão simples assim, né? E é por isso que os médicos entendem que tem um fator de infertilidade depois que um casal tenta naturalmente por pelo menos 1 ano. Né? Isso varia dependendo da idade, tá? Quando você tem uma idade mais avançada, esse prazo de tentativa diminui, porque você tem, né? Tempo é óvulo, então não pode demorar muito para procurar ajuda especializada. Então é só para vocês terem ideia de que não é tão simples assim engravidar. E quando as mulheres, eu vi muito disso, né? As minhas próprias amigas ao longo da vida de receber um beta, né? Um teste de farmácia negativo, é um absurdo, como assim eu não consigo engravidar? E é isso, gente, não é tão simples. E quando a gente faz fertilização in vitro, aumenta-se bastante a chance, mas também não é 100%, não existe, não tem como ser 100%, a menos que transfira um bebê pronto, né, já de 3 meses para dentro do seu útero. E nem assim, obviamente estou falando hipoteticamente, mas nem assim seria garantido. E na fertilização in vitro, as chances podem chegar a 60%, mas tem coisas que influenciam, né? A idade da mãe, né? Da minha idade, por exemplo, eu sei que é um fator importante. Os meus óvulos, eles são mais velhos, não têm 20 anos, eles têm 40. Então é um fator importante. Eles, embora eu tenha volume, a qualidade já não é a mesma, e que isso influencia também para o embrião, talvez influencie ou não, para o embrião fortinho ou não. Eu digo que influencia ou não porque quando você vai avaliar estatisticamente, tem até uma amiga que, toda fofa, compartilhou cada detalhe das fertilizações que ela fez. Ela fez 3 fertilizações, ela tinha um histórico de infertilidade, ou algumas questões, mas nas fertilizações dela, ela, na primeira e na segunda, a primeira deu certo, mas não evoluiu a gravidez, que isso é um baque tremendo para a mulher. Na segunda não deu certo, não deu negativo. Na terceira vez, foi o 3º ciclo de estímulo ovariano e ela teve bons embriões, melhores embriões do que nas coletas anteriores. Ou seja, o óvulo dela melhorou do nada? Não. É fator aleatório, né? Aleatório, Deus, natureza, sorte, enfim. É um emaranhado aí de fatores
Eu entendo que é aleatoriedade, né? Mas, enfim. Fato é que tô pronta para outra, mas que não vai acontecer de imediato, porque eu tenho algumas questões para colocar em ordem aí na minha vida, que são simples, mas requer um tempinho, principalmente financeiro. A gente sabe que é um procedimento caro e que, se você estiver passando por isso, gente, quem estiver tentando e tal, não faça conta no pós, no depois. Se planejem para gastar. Depois que gastou, fez o procedimento, não olhem para trás para pensar no que vocês gastaram, tá? Porque senão isso gera um desgaste maior aí de ficar vendo, olhando para trás, vendo o que perdeu, quanto perdeu, tá? Se planejem financeiramente, mas não fiquem olhando para trás caso dê negativo. E é algo que, pelo menos para mim, é um bom caminho, né? Para não ficar chateada. E é só um sonho que ele não aconteceu agora, mas eu sei que a cada dia que passa eu estou mais perto dele, né? Porque ele está ali, me esperando. Só preciso ter tempo, ter paciência para alcançá-lo. E é isso. Espero que seja uma referência para outras mulheres aí, essas coisas que eu estou compartilhando, tá bom? Um beijo e até!